Esperar. Preciso aprender a acenar pro pessoal aqui, eu não sei. Quer ajuda? Quero. Ah, que legal! Oi, gente! A Neide já entrou. Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos esperar um pouquinho. Vou por aqui. É aqui, Bi, que chama? Aonde? Aqui ou É. aqui? Aqui? Não, é aqui. Nessas duas carinhas? carinhas. Clica. Aqui. Aí coloca ela. Vocês estão vendo meu Adicionar. assistente aí? Lá um negócio pra ela. Aí vai aparecer no cantinho pra ela. Vocês estão vendo meu assistente? Já mandei lá o convite para a doutora Neide. Oiê! Cris, tudo bom? Tudo bem? Tô com um assistente aqui. Eu também tenho, sempre tenho assistente também nessas coisas. Sempre A gente fica meio perdida, né? fica. É Tô mais esperando fácil o pessoal dar uma entradinha. Hã? é mais fácil na sala de aula, acho. Nossa senhora, muito mais! Não tem nem comparação. Olha lá o assistente chegando, ó. Ai. Bom, vamos começar e o pessoal vai chegando, né, Nê? Isso. Vou apresentar a Neide aqui, a maioria já conhece. A hora que eu publiquei lá, um monte de gente, nossa, ela foi minha professora, nossa, eu conheço a Neide. Então, assim, já está conhecida aí, né? Mas assim, a Neide é psicóloga, doutora em psicologia, docente do Departamento de Psicologia da FAMERP. Antes disso tudo, foi minha professora, deu aula para mim também, Essas coisas a gente não pode falar, Cris. né? Entrei Uma na idade. grande amiga, uma super colega de trabalho. Então, assim, uma pessoa incrível que eu fiquei muito feliz de ter aceitado de estar compartilhando aí comigo esse momento, viu, Nê? Muito obrigada. Né? Eu que agradeço, E aí, Cris, por você ter me que bom. convidado e espero que dê tudo certo. Ah, com certeza, vai, já deu, já. Só de você ter aceitado, já deu, já. Bom, Aqui, pronto. tá ouvindo? Tá tudo certo? Pessoal, o som tá ok? Tá todo mundo ouvindo a gente? Manda um joinha aí pra gente saber se tá ok, que aí a gente já começa. Né? Bom, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre como enfrentar o estresse em momentos de crise, né? Nesse momento tão difícil que a gente vem vivendo aí, todo mundo bastante estressado, ansioso, preocupado, tudo engloba num montante só, né? Então, como a Neide ela é especialista aí no trabalho com estresse e ansiedade, nada melhor do que ela para estar falando um pouquinho para a gente. Né? Então, assim, Nê, fala um pouquinho para a gente como que podemos definir aí o estresse. Como que a gente define esse que todo mundo acha, né? Ah, eu tô estressado, ah, o fulano tá estressado, tá tendo crise de estresse, né? Então, define pra gente o que seria o estresse. Tem isso que você falou aí do senso comum, né? Qualquer coisinha, se a pessoa está irritada, está com muito trabalho, está estressada e tal. Mas, assim, uma definição clássica, existem várias definições na literatura, né, de estresse, mas uma definição clássica, e que eu gosto bastante, e que eu uso, né, em sala de aula, que o estresse é uma resposta psicofisiológica. Então, quando eu falo psicofisiológica, porque ela tem componentes físicos, componentes psicofisiológicos e componentes psicológicos, tá? E Sim. ela é uma resposta
a um evento que você considera como ameaçador. Você considera, às vezes pode ser que uma pessoa fique estressada com uma coisa e outra não fica, porque interpreta aquele evento como ameaçador, como se você tivesse em perigo, quando vai acontecer alguma coisa. Então, isso, você interpretando como ameaçador, você pode sentir estresse. Eu acho que essa é uma resposta bem clássica, né, que a gente considera do que seria estresse, tá? Quer dizer, engloba todo um contexto, né? Tanto emocional quanto físico, né? Então, psicológico, fisiológico, né? O corpo acaba respondendo de algumas formas aí. Legal. E assim, como que a gente poderia, Neide, identificar esses sintomas, esse estresse em cada pessoa? Uhum. Assim, tem uma série de sintomas que eles são parecidos para todo mundo, né? A grande maioria das pessoas sentem esses sintomas. Mas a gente divide sintomas em sintomas físicos e sintomas psicológicos. Então, aí está a grande diferença, né? Tem pessoa que vai sentir muito mais sintomas físicos, outra muito mais sintomas psicológicos, e tem gente que vai ter os dois sintomas, vai sentir tanto os sintomas físicos quanto os sintomas psicológicos. Dentre os sintomas físicos, né, que eu posso citar, e que eu acho que é bastante, que a pessoa percebe muito intenso, que é a famosa taquicardia, né, aquele aumento dos batimentos, aquela aceleração cardíaca. Então, quando você sente a aceleração, eu estou fazendo assim, parece que né, que você já acelera mesmo, isso dá uma sensação ruim. Parece que alguma coisa está acontecendo no seu corpo, não é? E aí, assim, você tem aumento de batimento cardíaco, você tem aumento de pressão, você pode desenvolver problemas gastrointestinais, você pode ter diarreia, você pode ter dor de estômago, você pode ter má digestão, você pode ter dor de cabeça. Por isso, assim, uma pessoa sente uma coisa e outras pessoas sentem outras coisas. Dificuldade para dormir, por exemplo, também, não é? Aumento ou diminuição de apetite, também isso vai variar, né, de pessoa para pessoa. Cansaço, né, falta de energia, problemas dermatológicos super frequentes. Dando parece um eco aí, não sei o que é. Tá. O pessoal, teve alguém que falou que deu eco, mas depois melhorou. Tá? Problemas dermatológicos são super comuns, né? Então, por exemplo, vitiligo, né? É aquela doença que tem uma escamação, então, tanto faz tratamento médico quanto tratamento psicológico. As dermatites, perda de cabelo, sabe? Então, náuseas, tonturas, tudo isso. Isso são sintomas físicos e qualquer pessoa pode sentir. Dentro dos sintomas psicológicos, a gente tem o desânimo, o desinteresse, irritação também, né? Variação do humor, muita variação do humor, a gente fala de labilidade, pode estar do jeito. Estão falando que está dando eco de novo, Nê. Vê se teu som está muito alto, muito baixo. Deixa eu tentar diminuir. Dá uma olhada. Deixa eu ver aqui também. Vê se tá bom agora. Se diminuir. Agora melhorou. Toma um golinho de água. Isso. Porque às vezes a gente põe muito alto, aí dá eco lá. Aí. Acho que o meu estava muito alto, mas tá dando para ouvir? Isso. Tá dando para ouvir, tá legal agora. Tá? Eu abaixei um pouquinho aqui. Então, por exemplo, tiques, né? E uma outra coisa, assim, né? Dentro dos sintomas psicológicos que eu gostaria de pontuar, você tem aqueles pensamentos intrusivos que a gente chama, né? Parece assim, você tem aquilo na sua cabeça, tá dando você não consegue controlar aquilo, sabe? Invade a sua cabeça, você está pensando numa única coisa. Isso também é um sintoma de estresse. O que dentro do senso comum as pessoas poderiam entender como um excesso de preocupação, esse pensamento intrusivo. Sim, poderia ser. Por isso que assim fica muito naquela uma zona de
como diria, o que é estresse, o que é ansiedade, o que é medo, sabe? Fica muito Isso. parecido, não é? Mas só para Uhum. a gente volta para É, dentro, uma outra coisa que em termos de sintomas é memória, né? É falta de concentração, isso tudo, quando você está estressado, memória é uma dos sintomas assim que mais aparecem rapidamente, essa dificuldade, tá? Então, existe uma sobreposição, mais ou menos, né, entre estresse, ansiedade e medo, uhum. tá? Sim. Uhum. Dentro dos sintomas, né, essa falta de memória pode ter também a ver com esse excesso de pensamentos. Sim, sim, é assim, sempre você, quando a gente fala de problemas psicológicos, a gente sempre precisa se certificar de que a pessoa não tem nenhum problema físico ou algum outro problema que possa estar desencadeando os Sim. problemas físicos. Isso é Uhum. muito importante, né? Então, sempre falo para aluno que você precisa diferenciar isso. Ah, a pessoa tem depressão, chegou lá com depressão. Bom, primeiro você precisa ver se não tem outras causas, por exemplo, para você falar que Isso. a pessoa tem depressão. E a mesma coisa acontece Uhum. com relação ao estresse também, né? A falta de Porque aí memória. esses sintomas, eles vêm todos juntos e misturados, né? Não vem uma coisinha de cada vez, né? Exatamente, né? Por isso eu falo, cada pessoa, às vezes tem um sente mais uma coisa, outro sente mais outra, tal, mas às vezes você sente tudo muito junto. Ai, que eu ia falar, quando eu falei assim de taquicardia, né? Principalmente os sintomas físicos, te dá uma sensação que parece que você está tendo um ataque cardíaco, que você vai morrer, não é? Às vezes corre para Uhum. isso faz aumentar quando você tem essa sensação, e aí você pensa em pensamentos negativos, essas coisas, parece que eu vou morrer, parece que eu vou ter um ataque cardíaco, faz aumentar ainda mais esses sintomas, sabe? Sim. E aí, Uhum. e aí desencadeia, aí a pessoa vai parar no hospital, né? Procura emergência, A- porque acha que está Apavorado, né? nada tal, né? Mas tem um jeito de diminuir isso que a gente vai falar já já. Isso. E assim, tudo isso que você está falando, na semana passada, a gente até falou um pouquinho sobre planejamento e redução de ansiedade, né? E tudo que você está descrevendo é tudo muito próximo da ansiedade, né? É Sim. bem parecido alguns sinais e sintomas aí. Então, assim, o que que você falaria para a gente que pudesse diferenciar o estresse da ansiedade? Eu diria que sim, que tem nuances muito próximas uma da outra, né? Principalmente porque alguns sistemas, todos os sistemas do corpo, eles entram em ação quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado. Mas eu vou salientar dois sistemas aqui, que é o sistema endócrino, não é? Por causa da produção do cortisol, que é extremamente importante, principalmente, né? Esse hormônio é importante para você compreender o estresse. E o sistema nervoso autônomo, tá? Então, esses dois sistemas, eles aparecem tanto na ansiedade quanto no estresse. Mas, como eu falei, Sim, o estresse seria uma resposta a um evento ameaçador. E na certo. ansiedade, são muito mais respostas antecipatórias, futuras, Tá. de que alguma coisa Uhum, pode acontecer. Então, eu acho que é uma uhum. diferença bem clássica, sei lá, diria clássica, Sim. uma diferença bem nítida, eu acho que entre estresse e ansiedade, eu acho que é isso. Se você pega, mesmo dentro do manual de diagnóstico, que a gente utiliza bastante, né, que é o DSM, se você pegar lá transtornos de ansiedade, você vai ver que todos eles falam de uma resposta antecipatória. Quer dizer, ficar vendo no que vai acontecer lá no futuro. No estresse, você tem uma ameaça, não é? E aí, Uhum. na ansiedade, você tem uma resposta antecipatória a alguma coisa que pode acontecer. O medo já parece que é uma coisa muito mais real, tá? Mas ele também se Isso. sobrepõe aí à ansiedade. Eu acho que Uhum. talvez para explicar uma diferença.
Até na semana passada, quando a gente estava falando de planejamento, a gente falou exatamente isso, como a ansiedade ela vem de uma antecipação, né? Então, quando eu fico pensando o que eu vou fazer, sem ter esse planejamento, isso aumenta bastante a minha ansiedade, né? E aí, quando eu tenho esse planejamento, eu consigo reduzir, porque eu tenho um caminho, né, do que vai acontecer. O estresse não, eu estou no meio do negócio acontecendo aqui, né? As coisas estão fluindo, a diferença fica bem clara mesmo, né? Eu acho que é bem isso daí, sabe, Cris? Eu acho que você, na ansiedade, você ficar imaginando, eu vou fazer isso, o que, que vai acontecer, como é que tentando prever o futuro, você entendeu? E aí não tem como Isso. você. Eu vou falar tal coisa, a pessoa vai responder tal coisa, e aí vai, né? Vai Não, criando um processo. exatamente, não tem. E a organização é uma coisa extremamente importante, não é? Porque você consegue ter um determinado controle. No caso, por exemplo, dessa pandemia, que eu acho que é isso, que é uma das coisas que está acontecendo, a gente não tem controle sobre as coisas. A gente não Isso, sabe exatamente. como é que vai, o que, que vai acontecer, se isso, quando que vai diminuir, se a gente vai ter mais mortes na cidade. Eu acabei de ver o vídeo agora do Dr. Jorge Fares, do diretor do Uhum. ASE, e ele fez um pedido, né, para que as pessoas mantenham a higiene, que as pessoas mantenham, se Isso. puder ficar em casa, porque aumentou o número de pacientes, né, no hospital, e aumentou o número de mortes também, né? Em Rio Sim, parece Preto. que hoje teve um aumento grande, né? Então, é assim, mas não adianta você querer ficar prevendo o futuro. Isso vai passar. Se você ficar pensando nisso, né? E será que isso vai passar? O que, que vai acontecer? Tal, isso gera mais ansiedade ainda, tá? Então, Sim. uma das coisas que a gente fala de dica é para você viver o momento, tá? Depois a gente acho que O vai falar. agora, o que está acontecendo nesse momento com dados de realidade, né, Tá? Neide? De repente, uma importância grande é esses dados, né? Eu acredito que você tenha dicas aí para estar passando para a gente em relação a essa redução de estresse, né? E eu acredito que o dado de realidade é um ponto bem forte para a gente, né? É assim, é importante você saber dos dados. Eu estava até lendo um artigo hoje, né? Estou acabando de. Vou enviar uma pesquisa para a gente saber da população quais são os sintomas mais frequentes, porque a gente está falando aqui, né, que é o que a mídia normalmente fala, que os psicólogos têm falado, mas a gente não tem uma pesquisa brasileira. Eu não, pelo menos se alguém souber, me fala aí, mas eu fiz uma Aham. busca entre ontem e hoje e não vi pesquisa brasileira. Por exemplo, numa busca que eu fiz ontem, né, para saber entender sintomas, eu achei 20 artigos, mas assim, tudo chinês quase, né? Por quê? Porque eles não. Né? E aí, assim, eles se baseiam em surtos anteriores, como da SARS, Tá. mesmo do HIV, do Ebola, e Uhum. outros lá, né? Para auxiliar e entender os sintomas atuais, né? Que a gente, Certo. como é que estariam as coisas hoje, quais são os sintomas que estariam acontecendo hoje, né? E aí você me perguntou uma outra coisa e eu fui falar dos Das artigos. dicas, de repente, dentro dessas dicas que você pode dar para a gente para reduzir, né? Que aí eu falei do dado de realidade e você falou dessas pesquisas que você Sim, está isso. vendo. Tá. Lembrei. Ó, esse é um problema de memória, né? Também, né? De estresse ou não? Então, é importante a gente ter dados de realidade, mas é muito importante a gente saber da onde que a gente pega esses dados de realidade. Eles precisam ser dados Perfeito. confiáveis para que a gente tenha segurança daquilo que a gente está ouvindo, tá? Isso é Uhum. extremamente importante. Um dos artigos que eu li também, ele falava de um estudo de transmissão, né, da mídia, né, que a mídia é o papel dela, mas que muitas pessoas acabam
sentindo muito mais ansiedade porque não sabe lidar com aquele dado, você entendeu? Isso. Então, se você não sabe lidar, converse com pessoas, porque às vezes você pode não ter entendido o que foi passado, não é? Então, fale com pessoas, né? Peça esclarecimentos, isso é extremamente importante. Porque às vezes o dado deixa a pessoa pior, né? Deixa mais ansiosa, mais angustiada do que o não dado, né? Pode. E aí, isso, a gente tem, né, das pesquisas que eu li, isso pode levar a um estresse pós-traumático. Então, você ter problemas futuros, não só problemas agora, né? Esses sintomas que a gente fala, né, de ansiedade, de depressão, de tristeza, de raiva, e sei lá, mais qualquer outra coisa, irritabilidade, são sintomas. Sim. Tá? São sintomas. Mas, se você não aprender a lidar com isso tudo, isso pode desencadear problemas futuros. Por exemplo, um estresse pós-traumático. Mas, por exemplo, hoje até eu estava numa outra reunião e aí lavando a mão, passando gel na mão, não sei o quê. Uma pessoa falou, Neide, você já passou gel na mão umas 3 vezes já, né? Chega, eu falei, esse é o problema do toque, né? Quem já tem toque, né? Se tiver alguém que não é da área, que é o transtorno obsessivo compulsivo, não é? Se já tem um pezinho lá, às vezes pode ficar com mais ainda, porque você fica com aquela coisa, nossa, preciso me cuidar. Tá? Então precisa tomar cuidado em relação a isso, para não desenvolver um outro problema. Tá? Paralelo, né? Paralelo. É isso aí. Né, fala pra gente, então, assim, dentro de todo o teu conhecimento relacionado aos estresses, né, e até dentro do natural, do normal, do que é esperado para isso que a gente está vivendo agora, porque nós estamos vivendo num momento que a gente poderia, eu acredito, você pode me falar melhor, considerar natural ou normal esse estresse todo, né? Então, assim, quais dicas que você poderia dar nesse sentido de ajudar as pessoas que estão nos ouvindo aqui para poder reduzir essa sensação, para poder ter um pouco mais de paz e conseguir lidar melhor com esse momento? Uhum. Bom, a primeira coisa, eu fico pensando dos sentimentos que a gente tem em relação a tudo isso, né? De sentir ansiedade, de sentir medo e tal. Não tenha medo de sentir isso. Eu acho que isso é uma... Perfeito. Sinta, tá? Não negue os seus sentimentos. Tá, tô sentindo? Tá, tô sentindo. Fala pra você. Não deixa lá e vai fazer outra coisa como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque isso é normal, não é? Porque a gente está vivendo uma situação que é nova. Quando a gente está vivendo uma situação nova, aparecem vários sentimentos e a gente não sabe lidar com eles, tá? Então, normal isso. Não é só você que está sentindo, todos nós estamos sentindo, a Cris está sentindo, eu também estou sentindo. Às vezes menos, às vezes mais, dependendo do que a gente ouve, do que a gente está sabendo e tal. A gente pode ter uma ansiedade maior ou menor. Mas é muito importante que, assim, que você sinta, tá? Que não negue o seu sentimento. Reconheça esse sentimento. Isso, o psicólogo gosta muito disso, né? Eu acho que é muito importante, né? Você não negar os seus sentimentos, né? Mesmo sentimentos ruins, né? Bom, eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Não nega a sua raiva, não, porque eu acho que aí vai ficar pior. Aí sim vai aparecer dor de estômago, dor de cabeça e todos aqueles outros sintomas físicos lá que eu já citei. Então, é muito importante que a gente reconheça os sintomas. Mas eu acho que isso é uma dica, né, de você não negar os seus sintomas. Uma outra coisa é que a gente tem que o vírus é real. Isso. Tá? Mas a gente pode ter um controle do nosso comportamento. Certo? Tem coisas que as organizações de saúde falam e a gente segue essas organizações e depende do nosso comportamento. Então, você tem o controle, que é usar máscara, se você sair, fazer a higienização das mãos, né? Se você tem que sair, você chega em casa, você tira o sapato,
para não infectar a sua casa, sabe? Então, isso são controles individuais, tá? Eu acho que isso é extremamente importante. Outra coisa... Que seriam os cuidados, aí entraria sim nos cuidados reais. São os Sim, cuidados reais que nós temos neste momento. sim, Ó, alguém isso. está falando que a sua caixinha de som deve estar muito perto do seu telefone, que está dando eco de novo. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Ajuda aí, assistente. Cadê o assistente? Não sei. Agora voltou ao normal. Voltou ao normal? Ah, vai ver que Voltou. vou ver que eu falei muito perto, sei lá o quê. Tá. Meu assistente entrando e saindo aqui, tá? Tá? Então, esses dados reais que nós temos, então, ajuda com que a gente tenha uma redução também. Que Sim, mais? né? Porque isso são comportamentos preventivos, não é? Isso. É para você não diminuir a possibilidade, não pegar, não dá para falar, mas diminuir a possibilidade de você pegar o vírus, não é? Você ter Sim. esse controle todo aí. Isso O mais a cuidado parte, que cabe a mim. e mais a parte física, da parte orgânica, tal, vamos dizer assim, dessa parte de saúde física, não é? Aí, Certo. assim, dos outros aspectos, voltando mais para uma saúde psicológica, não é? Que a gente falou Isso. agora há pouco, é a organização, né? Organize o seu dia. Se você tiver que... Porque tem gente Perfeito. que continua trabalhando, né? E que precisa trabalhar. Sim, O pessoal da saúde está trabalhando. E eles têm que tomar o isso. cuidado no uso de máscara, tudo isso que eu falei, com roupa, essas coisas todas. E você também, se você tiver, também vai ter que usar esses equipamentos aí. Se você estiver em casa, por exemplo, eu estou trabalhando muito em casa, né, por causa de dar aula e tal. Mas, programe o seu dia, né? Se você tem a hora de E aula, às você vai... vezes isso de estar em casa deixa a pessoa muito ansiosa, angustiada, levando a um processo do estresse também. Também, porque às vezes a pessoa não tem um controle sobre isso. Que hora eu vou fazer? Mas eu tenho aula, eu tenho que preparar a aula. E às vezes, assim, as pessoas também, se você está em casa e se você não tem uma pessoa que possa fazer as suas atividades, né, diárias da casa e cozinhar, tal, então você também tem que fazer isso, então tem que parar. Então você tem que se programar nessas coisas. Essa organização é muito importante, tá? Hum, Tanto se você estiver trabalhando em casa, quanto se você estiver trabalhando fora, tá certo? isso. Eu falei já aqui também, tá dando, também ser dos meios confiáveis, né? Isso a gente já falou, então eu acho que eu vou pular. E aí, assim, uma Uhum. outra coisa importante, isso é para a sua saúde mental, não é? Tem a hora para você também, né? Hora de lazer, Isso. fazer uma leitura, ouvir uma música, ver um filme, fazer atividade física também em lugares. Você não tem um lugar Possíveis, né? na rua, mas assim, use máscaras. Né? Use máscara. Você Isso. pode fazer atividade na rua, mantenha a distância das pessoas, mas isso faz bem para você. Porque quando você faz atividade física, isso libera uma série de hormônios do bem-estar, não é? As endorfinas todas, que vão fazer você se sentir melhor. Então, vão se sentir bem. Estar com a sua Isso. família, né? Fazer atividades, coisas dentro da família, que o pessoal acabou de montar o quebra-cabeça de 1000 peças, lá ficou um tempão lá em cima da Isso. mesa, não é? Então, porque você Atividades prazerosas, que gerassem prazer, que substituíssem essas sensações de tensão que a gente está vivendo. Uhum, Uhum. tá? Eu acho que isso também. E eu acho que essa é a dica que eu mais gosto, não é? Que é uma prática, fazer relaxamento, tá? Perfeito. Existem várias técnicas de relaxamento. Você pode procurar na internet aí várias técnicas de relaxamento. Mas tem uma técnica, né, que a gente faz, que é por meio da respiração, que é a respiração diafragmática, que você pode fazer em qualquer lugar, não é? Se você está Uhum. ansioso, você vai
É porque você vai fazer um exame físico, por exemplo, né? Você está lá esperando sua vez. Você pode fazer esse exercício para relaxar. Você, nossa, mas isso funciona? Funciona. Funciona Muito. porque quando você fala relaxamento diafragmático, por quê? Você precisa respirar adequadamente. Você não pode respirar assim, né? Aquela respiração. Isso faz você ficar Aqui, que pesa pior. aqui, né? Isso faz pior, isso faz você se sentir pior. Quando você faz uma respiração que você inspira, segura um pouquinho e expira, mas a expiração ela é mais longa do que a inspiração, isso vai mandar uma mensagem para o seu cérebro, né? Para o seu sistema nervoso autônomo, e o parasimpático vai entrar mais em ação, o nervo vago vai falar que está tudo bem. Quando você faz aquela respiração assim, isso vai mandar uma mensagem que parece que está acontecendo alguma coisa, produção de cortisol, e aí sim pode desencadear outras reações e você ficar mais estressado por conta disso. Então, o Que é a relaxamento. respiração que dá a sensação de perigo para o cérebro. Exatamente. O cérebro vai entender como perigo. O cérebro entende como Isso. perigo. Por isso que a gente fala assim, funciona, funciona, e eu falo que é poderosíssimo. Porque você também pode controlar isso. Tá? Então, por exemplo, lá no começo, eu Isso. falei assim, você está sentindo taquicardia, né? Eu falei, depois eu vou voltar nisso. E aí, assim, você acelera, e aí você começa a passar mais mal, parece que é um ciclo vicioso. Aí você está sentindo Isso. taquicardia, aí eu estou passando mal, eu vou ter uma crise, e isso faz você se sentir mais mal ainda, então fica um ciclo vicioso, e aí a coisa complica. Se você É, consegue fazer um relaxamento nessa hora, se acalma, gente, é coisa assim, de 5, 10 minutos, você consegue, menos, 5 minutos, você consegue voltar a um estado, vamos dizer assim, de equilíbrio, né? Porque no estresse a gente isso. fala que é uma queda dessa homeostase, Do né? Desse equilíbrio. Uhum. equilíbrio aí, e aí você se sente pior. Então, quando você faz o exercício de respiração, isso automaticamente reduz toda essa ativação simpática, isso que é importante, reduz essa Isso. ativação simpática e você se sente melhor. Talvez você não precise correr para o médico, você vai se sentir, Exatamente. não é? Então, a gente ensina muito isso, né, para pacientes com transtorno de ansiedade. Isso é um exercício Eu bastante falo bastante comum. para os meus pacientes também, assim, né, Nê? Que muitas vezes, principalmente no começo, que todos esses sintomas começam a aparecer, os pensamentos a gente não controla, mas a nossa respiração a gente controla, né? Exatamente, Então, né? por que não o exercício da respiração, né? Então, se eu dou conta de fazer esse processo da respiração, trazer todo esse bem-estar, porque a partir do momento que eu tenho uma respiração mais adequada, eu tenho toda uma oxigenação melhor do meu corpo, os meus órgãos vão estar funcionando melhor, automaticamente o meu corpo vai tranquilizar. Então, se isso eu controlo, como, por exemplo, usar os paramentos todos de precaução, né? Então, a respiração, ela passa a ser também uma das formas, né? Muito bom. Eu acho, para mim é fundamental, é um exercício que eu faço sempre frente a alguma situação que me deixa ansioso, me deixa ansiosa. Eu sempre, é um exercício que eu sempre faço. E aí eu sempre falo assim, respirar todo mundo respira, né? Ninguém precisa Isso. pensar para respirar. Só que fazer o exercício de respiração, você precisa ter um treino. Senão você não Isso. lembra disso no momento que você está precisando dele. No momento que você Aham. está dizendo, nossa, eu estou passando mal. E aí não lembra que você pode fazer o exercício para reduzir isso, para controlar isso, para você se sentir melhor, tá? Então, Por é isso um que a exercício. meditação tem sido algo tão importante no nosso mundo hoje, né? Exatamente. E aí, assim, junto, né? Não junto, né? Mas uma outra técnica que tem sido bastante difundida, que é a meditação, né? A Cris também sabe disso, não é? Isso. Meditação também depende do treino, né? E E assim, não é muito. horas lá meditando, né? Que as pessoas acham, mas eu não consigo meditar.
né? Isso. Eu fico pensando outras coisas. É normal quando você começa a fazer É, de meditação. Você está meditando, de repente, meditando, você está lá, lógico, você precisa ter um espaço tranquilo. Você pode escolher uma hora para fazer isso, né? Para se concentrar, para não ser incomodado, para não ser para não ser incomodado, para interrompido, né? exatamente, isso é extremamente importante. Mas não precisa ser meia hora, você começa com 1 minuto, você começa com 2 minutos, Isso, e aí você se concentra na sua respiração. E aí, então, mas aí agora eu desliguei, né? Aí, tudo bem, desliguei, deixa eu voltar para a minha respiração. isso. Olha para a sua respiração, não é? E você pode começar por aí. Também existem, né, na internet, na internet, existem vários sites que ensinam você a fazer isso. Mas é um exercício também poderoso, não é? Juntamente com aceitação, tá? Hoje a Isso. psicologia E a traz. meditação, ela trabalha muito essa coisa do sem apego e sem julgamento, que eu Isso, acho que vai entrar bem nisso que você vai falar agora da aceitação, né? exatamente. Extremamente importante. É o sem julgamento. É você aceitar Isso, coisas sem crítica. Ah, tá acontecendo. Tá perfeito. ruim? Tá ruim. Não tá legal. Não queria estar nessa situação. Mas, assim, o que eu posso fazer agora? Eu vou fazer as Isso. coisas que eu tenho para fazer no meu dia a dia, faço as coisas todas, tal, e não vou pensando, não fico pensando lá no futuro. Não é resignação, né? Porque às vezes as pessoas falam, você está falando em resignação. Não é resignação. Aceitação do momento presente não é, É lidar com o que se tem, né? A no aceitação. momento presente, com o que está acontecendo no Isso. momento presente. Eu acho que Uhum. tem muita literatura sobre isso, não é? E eu acho Isso. bastante legal, eu também gosto bastante disso, de juntar essas coisas aí. Mas a pessoa precisa ter treino, né? Porque senão ela não É. consegue fazer isso assim de uma hora É, para teve, outra, a né? doutora, acho que a Suzane falou aqui, eu acabei perdendo o comentário dela, deixa eu ver aqui. Suzy Belo. Ah, Ela falou bem isso. Ela é, falou persistência e frequência, né, que a gente precisa. bem assim, não tentar prever o futuro, não é? Eu acho que é isso, e julgar não vai te ajudar em nada. Então, aceitar a realidade, ela facilita lidar com as coisas que estão acontecendo no momento presente. Eu acho que É o seria isso. fundamental. Eu acho Uhum, que é. que ótimo. Mais alguma coisa que você tem para colocar aí para gente disso tudo? Deixa eu ver, o que mais que eu. Então, eu falei, né? Eu estava fazendo um levantamento e, assim, a maioria fala realmente desses sintomas e dessas dicas, não é? Para você se Certo. cuidar, para você aceitar as coisas, não sem crítica, não é? Eu tenho que, é Isso. chato, mas eu tenho que fazer, então não faça crítica, vai lá e faz as coisas que você tem que fazer, Dentro tal. do melhor que pode ser feito, né? Exatamente, né? E assim, também estabeleça, organize, né? Você tem um monte de coisa para fazer e aí não sabe o que eu vou fazer primeiro, tal. Então, a organização também ajuda a manter um Isso. pouco da calma e das coisas. Uhum. Então, Porque as pessoas ficaram bem perdidas com essa questão de estar em casa, filho que não tem aula, né? exato. Trabalha em home, quem vai para fora, quem que não vai. E aí isso deu uma falsa impressão para as pessoas de que elas tinham muito tempo livre, né? E que na Isso. verdade esse tempo livre não existe, né? Porque as coisas estão continuando de uma outra forma, mas elas estão continuando. Então, eu acho que no primeiro momento as pessoas ficaram muito assim, agora eu tenho tempo para fazer ler o livro que eu queria, o filme, então, até tem, mas não é dessa forma também, porque as coisas estão continuando, né? E isso fez algumas pessoas se perderem bastante. Eu acho bem legal isso que você está falando, né, Cris? Porque dá essa falsa impressão
de que a gente tem Isso. um tempo todo livre, né? É porque você está em casa. Eu, por exemplo, estou em casa, a gente não está dando aula, mas aí tenho 3 salas, né? Que você tem que preparar a aula, você tem que ir para plano de ensino, e você também tem que cuidar das coisas. Outro dia me perguntaram, Isso. falei, nossa, falei, eu estava conversando com uma pessoa ao telefone, nossa, eu estou cansada, né? Ah, mas por quê? O que que você fez hoje? Eu falei, nossa, o que que eu fiz hoje, né? Preparei Né? a aula, trabalho, não é? Então, Isso. dá essa falsa impressão de que você está em casa e que você não está fazendo nada. Porque as pessoas também confundem, você não está de férias, não é? Você está... E aí, Isso. quando Eu você falei fala bastante para... sobre isso. O nosso cérebro tem essa sensação de que se estamos em casa, estamos de folga, estamos de férias. E esse Uhum. momento não diz isso pra gente, né? Então, Eu as acho pessoas se atolaram de coisas aí, se cobraram muito, e é bem essa falsa impressão, né? De que o tempo tá muito. Não tá, né? não, não tá. Quando você vê o dia passou e aí você ficou. E eu acho que até é mais complicado, porque você tá em casa, o computador tá ali, toda hora você vem e assim, e-mail e WhatsApp eles não Isso, param, né? Não param de chegar. E isso. uma coisa que você Parece que o falou, trabalho fica 24 horas ali, né? exatamente, é uma coisa também importante que a gente precisa se policiar. Porque senão você Exato. não desliga e você também precisa se desligar. Então, Que aí assim, entra o coloque planejamento do horário para começar e para terminar, né? exatamente, e também para dar as respostas, né? Se você trabalha home office, dar as respostas, se é professor, respostas para os seus alunos ou para o seu chefe, qualquer coisa, você também é dentro daquele seu horário de trabalho, porque senão fica sem Isso. e-mail também. E-mail, por exemplo, é uma coisa que eu já tinha colocado na minha rotina. De final de semana eu não vejo e-mail de alunos, tá? Porque Aham. então, assim, senão você não consegue desligar. Mas você Não falou uma faz coisa mais nada. importante. Eu não sei se está acabando o tempo, Cris, não sei como é que tá, que você Pode falou das falar. crianças, não é? E para as crianças também é muito difícil, porque assim, estão de Sim, férias, estão de férias, não, alguns estavam de férias, né? Meu neto, por exemplo, estava de férias e agora volta à aula. Mas, assim, isso. dependendo da idade, é muito difícil para eles entenderem, e eles nos veem aqui também, de que a gente está mexendo no computador, mas que E não tá é trabalho, trabalhando, né? e está trabalhando, né? E eles têm uma dificuldade muito grande de concentração. Eles já têm normal, né? Em sala de aula, é normal. Imagina a concentração para Nossa, assistir a aula, né? Online, e aí com todas as outras variáveis, isso fica muito difícil. Então, é. precisa também, para a criança, estabelecer um horário, tá? Isso. Estabelecer um É, eu fiz horário uma para live ele falando bem estudar. disso, do horário, de ter regras, seguir o horário de aula, que isso tudo é uma Exatamente. referência muito importante para a criança, né? Exatamente, isso é importante para a criança, tá? Porque É. senão eles vão ficar perdidos, bem perdidos também, né? É. Neide, você me mandou duas frases que eu achei muito pertinentes pro momento que a gente está vivendo. Uma delas que Ah, você colocou aqui: se você não pode pular as ondas, aprenda a surfá-las. eu Né? adoro essa frase do Kabat-Zinn, né? Que tá Excelente. com mindfulness, né? Que eu adoro, Isso. né? Porque eu acho que Uhum. exatamente, eu acho que é isso que a gente está vivendo. Não dá para Isso. você controlar tudo, não é? Então, vai Perfeito. no movimento da onda, não é? Vai surfando ali, vai driblando tal, que tudo vai dar certo. Isso. E o outro que você me mandou, que a gente falou um pouquinho dessa questão do pensamento, sofremos mais na imaginação do que na realidade, né? Do nosso filósofo aí. Então, o que é isso, né? O pensamento, quando ele não tem essa realidade, ele me causa 3 vezes mais sofrimento. Né? Então, eu também acho muito pertinente para esse nosso momento. A gente que trabalha, né, com cognitiva, não é? Que os pensamentos eles acabam influenciando as nossas emoções e os nossos comportamentos. Se a gente modifica Isso, esses pensamentos, a gente também consegue modificar os nossos sentimentos, né? E vai, consequentemente, perfeito. modificar os nossos comportamentos. Então, é a primeira coisa Uhum. que a gente ensina, né, para um paciente dentro da cognitiva, a gente
você tenta ensinar e tenta explicar, né, que é Né? o modelo cognitivo, né, os princípios da terapia cognitiva, que é que o pensamento media o sentimento e os comportamentos. Então, é lógico, se eu Isso. fico pensando negativamente, é lógico que eu vou ter sentimentos de tristeza. É lógico, se você Aham. uma coisa ruim, não é você não vai sentir tristeza, não é isso que eu estou falando, não é? Se aconteceu, se você teve Sim. uma perda, é lógico que você vai ficar triste, né? Mas tem um período para você ficar triste. Mas aí, assim, você tem pensamento que você não consegue nem identificar. Você ficou triste. Bom, vai atrás desse pensamento, o que é que está acontecendo para eu modificar isso? E aí, para eu poder me sentir Exato. melhor, né? Melhor. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é isso. Muito obrigada aí pela tua participação. É super esclarecedora sempre, muito clara com tudo que você diz. E estou imensamente grata aí a você. Vou postar depois esse nosso bate-papo, vai ficar na minha linha aí, quem quiser ver mais tarde. E depois eu vou postar lá no nosso canalzinho lá, Psicologia Agora, quem quiser ver mais tarde também para poder ter livre acesso aí. Ah, legal, Cris, brigadão, viu, de estar Bom, aqui. Eu espero brigadão, que tenha esclarecido, né? Porque às vezes é tão rápido, né? muito, Coisas, né? né? Espero que tenha esclarecido. Também estou à disposição aí, pessoal, se quiser entrar em contato, tal, para a gente Se o conversar. pessoal me mandar pergunta, depois eu encaminho para você. Isso, muito bom, te adoro, Cris, e Eu estamos também. aí Gratidão, beijo, tá bom? beijo no Beijo seu para todo coração. mundo também. Você também, Cris. Tchau, Beijão. tchau, querida. Tchau, tchau.